Foi digna a postura da presidente do Palmeiras. Leila Pereira não deixou nada para trás. Deixou claramente, na verdade, em entrevista ao Sport TV, que o Dudu, de fato, como havia sido dito pelo Alexandre Matos, dirigente do Cruzeiro, procurou o Clube Mineiro disposto a deixar o Palmeiras em busca de novos ares, ou seja, um contrato mais longo, salário melhor que o Cruzeiro oferece, tudo mais. E ela deu todos os detalhes. Os clubes conversaram, chegaram a um acordo, o atleta também, e ela quer agora que o Dudu vá embora. Mas você vai dizer, o Dudu é o ídolo do Palmeiras? Olha, eu acho que ídolos como o Dudu, o ideal seria que ele terminasse a carreira no clube, sem dúvida alguma. Encerrando uma belíssima história, ele é o mais importante jogador que o Palmeiras teve desse ciclo de conquistas iniciado em 2015. Mas se o próprio jogador toma a iniciativa de ir embora, cabe ao clube desapegar e tratar com frieza profissional. E é o que está fazendo a Leila Pereira. É uma boa proposta financeira para o Palmeiras, alivia e muito a folha de pagamento. É um jogador com 32 anos e voltando de uma grave lesão. Então, analisando friamente, para o Palmeiras, é uma boa. É triste a partida de um ídolo antes do tempo, né? Antes de encerrar a carreira, sim, mas partiu dele a iniciativa, segundo a própria presidente do Palmeiras. Então, desapegar é o melhor a fazer. Ele criou um problema gigantesco para si mesmo. Agora, a torcida do Palmeiras adora o Dudu. O segundo tempo, e o Abel provavelmente mentiu na entrevista coletiva quando disse que o jogador ainda não estava confortável. Bom, confortável ele não estava, né? Não é mentira do Abel, porque pode ter um desconforto da lesão e pode ter um desconforto do coração. Então, confortável ele não estava. O Abel não mentiu, ele falou a verdade. Uma verdade de um jeito diferente. Quando o Dudu não joga, não entra em campo, o Abel tá ali e ele não vai nem aquecer, o Allianz Parque inteiro na quinta-feira gritou Dudu Guerreiro, Dudu Guerreiro, Dudu Guerreiro, pedindo pro Dudu jogar. E o Abel teve que explicar na coletiva por que não escalou o Dudu. Então a torcida reagiria à permanência do Dudu. A torcida pode, inclusive, se voltar contra depois do Dudu dizer que quer ficar. Porque a torcida gostaria que o Dudu ficasse. Então, não acho nada intransponível. Só um bastidor, para completar o que o Hernan está dizendo. Ontem, pela manhã, a Leila Pereira telefonou para o Alexandre Matos e disse que o Dudu não ia ficar. Aí o Dudu se apresentou ao Palmeiras na hora do almoço, conversou com os jogadores e pediu desculpas, e logo depois veio a nota do Palmeiras dizendo que o Dudu se reapresentou, treinou, pediu para não viajar a Belo Horizonte e que tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 25. Foi o que o Palmeiras disse. Foi por isso que quando começou o programa, um pouco antes, até a gente conversando fora do ar, eu disse, esta história não acabou. Antes da Leila dar entrevista para o Jornal de Assis. A história não tinha acabado. Porque a Leila já tinha dito para o Cruzeiro que ele ia. Só que o Dudu tem um contrato com o Palmeiras. O Palmeiras não pode rasgar o contrato e dizer, agora você vai. O Palmeiras pode dizer para ele, cara, você vai porque eu tô apalavrado por sua causa. Isso o Palmeiras pode dizer. A Leila disse tudo o que precisava ser dito a respeito da saída do Dudu. Disse que o Palmeiras não pensava em negociar, que foi um pedido do atleta para sair, que chegou uma proposta do Cruzeiro e que nesse cenário ela, como presidente, avaliou e falou, é um bom negócio. Absolutamente racional, diante da insatisfação do atleta. E aí a Leila disse, num checkmate, que só falta o Dudu assinar. Todos deram a palavra e ela espera que o Dudu honre a palavra dele. Nessa sociedade a gente aprendeu a chamar isso de forma sexista de palavra de homem, né? Honrar a palavra, uma coisa que homens fazem. Então tá aí, o Dudu nas cordas. Acho que ele fez uma pirraça, fez um teatro, decidiu sair porque tá insatisfeito com a reserva e não bancou a decisão. Mas quem está bancando a decisão é a presidente do Palmeiras, deixando muito claro que nenhum ídolo é maior do que o Palmeiras. É claro que a constatação de que o Dudu pediu para sair machuca a torcida do Palmeiras. Depois, no mesmo programa, o Alexandre Matos, do Cruzeiro, disse que foi o Dudu que procurou o Cruzeiro. A Leila nem confirmou isso, porque ela foi elegante, mas o Alexandre Matos disse, o Dudu nos procurou. E então ele foi falar com a Leila.
Ou seja, é claro que machuca a torcida do Palmeiras, mas também coloca tudo em perspectiva. Ninguém é maior do que o Palmeiras. A Leila deixou isso muito claro, nem ela, nem o Dudu, nem ninguém, nem o Ademir tá aqui. Gente, não há nada maior do que o Palmeiras e do que a sua torcida. E o Palmeiras tem uma presidente que coloca isso de forma clara. Eu acho absolutamente formidável que tenha uma presidente que vai e fale com tanta coragem a respeito da saída de um dos maiores ídolos do Palmeiras em tempos recentes, mas que estava insatisfeito. Ponto para Leila, ponto para o Palmeiras. Antes de mais nada, é importante deixar claro, Dudu foi o que mais errou. Foi o primeiro a errar. Depois de 10 meses se recuperando de uma lesão gravíssima no joelho, ele buscou o Cruzeiro e procurou sair do Palmeiras. Não podia ter feito isso para a história que ele tem no clube. Ele é muito mais do que um qualquer jogador. E aí que entra a minha opinião sobre a Leila ter jogado um ídolo desse tamanho no meio da rua. Ela não poderia chegar num programa do Sport TV e tratar como se fosse qualquer coisa, falar que chegou o fim do ciclo do Dudu e que o Palmeiras quer que ele saia. É verdade, o Dudu errou, mas o Dudu é muito grande. Ainda que a Leila tivesse essa opinião, ainda que o Abel não quisesse mais contar com o Dudu, que tratasse tudo de uma forma mais delicada. Dudu tem quase uma década de Palmeiras, é o cara que você olha e vê a reconstrução do Palmeiras. Então a Leila pensou no aspecto financeiro, pensou no futuro do Palmeiras, porque, claro, não dá para saber como um jogador de 32 anos vai voltar depois dessa lesão muito grave. Não dá para pensar também que, claro, é importante economizar dinheiro. A parte econômica do futebol é importante, todos os clubes têm que pagar em dia, o fair play financeiro deveria ser obrigatório. Mas chega uma hora que o futebol é mais do que isso. Não dá para tratar o Dudu como se fosse uma linha no Excel do financeiro do Palmeiras. De novo, o Dudu errou. Mas por que o Palmeiras e a torcida perdoaram o Abel tão rápido, sendo que o Abel assinou um contrato sem avisar a diretoria com o time do Catar? O Dudu encaminhou um acerto com o Cruzeiro, avisou o Palmeiras e desistiu antes de assinar o papel final. Tá errado. Ele cavou esse problema, mas ele estava com a intenção de desistir, estava com a intenção de ficar. E ele é gigante. Numa relação desse tamanho, alguém precisa recuar. O Dudu recuou, disse, não vou mais pro Cruzeiro. A Leila poderia ter recuado, poderia ter falado, então vamos acertar, você fica aqui com o Palmeiras até 2025, você representa a história do Palmeiras, mas não. Ela foi a público e jogou um ídolo no meio da rua. Dá para entender quando ela quer defender o Palmeiras e é uma postura corajosa, é uma postura interessante e difícil de ser tomada. Não dá para dizer que a Leila não foi corajosa, ela foi muito corajosa. Mas chega numa hora que o Dudu é muito grande, é gigante, representa a história do Palmeiras. E poderia ter saído de uma maneira muito mais calma. Qual o clima fica agora se o Dudu realmente quiser continuar no Palmeiras? É uma história muito difícil, não dá para ficar atirando pedra em todo mundo, mas a questão é que a Leila pegou uma pedra gigantesca e atirou no Dudu. Acho que essa solução poderia ter sido feita de uma maneira mais calma, mais controlada, ainda mais respeitando todo o legado que o Dudu tem no Palmeiras. E aqui está o fator chave nesta novela Dudu, Palmeiras e Cruzeiro. Foi o atleta quem pediu para sair. O Palmeiras em nenhum momento desrespeitou o seu ídolo. O Palmeiras apenas respeitou a vontade do ídolo e não implorou para que ele ficasse. Depois de 9 meses tratando uma lesão, quando estava prestes a voltar aos gramados para reforçar uma equipe que acabou de perder Endrick, que acabou de perder Luiz Guilherme, ele demonstrou vontade de sair. Trouxe então uma proposta que era vantajosa para o clube financeiramente. E o Palmeiras analisou de maneira profissional. É um jogador caro, é um jogador de 32 anos e um jogador que, acima de tudo, não queria ficar. Foi costurado um acordo envolvendo vários fatores, vários atores de ambos os lados, para que Dudu conseguisse o que ele queria, que era sair do Palmeiras e ir jogar no Cruzeiro. É claro que o Cruzeiro errou feio ao fazer o anúncio no sábado, pegando o Palmeiras e a sua torcida de surpresa. Mas se Dudu ficou surpreso com a reação da torcida do Palmeiras, é ele que não sabe o que representa para o clube. É ele que não soube ser ídolo. O Palmeiras apenas aceitou a sua vontade e Dudu agora precisa agir como profissional que é.
respeitando o trabalho dos dois clubes e não esperando que, porque ele mudou de ideia, os clubes ajam como se nada tivesse acontecido. Fica claro que o jogador está contratado pelo Cruzeiro e vai embora. Resta saber quando isso se concretizará. Dudu voltou atrás, falou que pediu até desculpas, mas o seu ciclo realmente dá sinais claríssimos de que está encerrado como jogador do Palmeiras. A Leila deixou bem claro que o Palmeiras tem uma postura profissional, assim como o Cruzeiro, e cobra essa postura do jogador. Está corretíssimo, o jogador tem que cumprir com a sua palavra. Agora, na questão emocional do torcedor, aliás, eu também fui procurado por muitos torcedores que estavam dizendo, olha, o Palmeiras levou um chapéu do Cruzeiro. Não, todo ciclo de um jogador se encerra. E fico com a palavra da Leila Pereira. Ou seja, o Palmeiras é muito maior de qualquer jogador, de qualquer coisa. E isso o Dudu tem que saber, que ele vai ficar marcado na história do clube. Porém, como a presidente disse, o seu ciclo está encerrado e brilhante. Deixou marcas brilhantes nessas duas passagens dele com a camisa do Palmeiras. Pois é, declarações fortes da presidente Leila Pereira nesta manhã de segunda-feira praticamente colocam fim à passagem do Dudu pelo Palmeiras. Ela foi muito bem clara por ela, pelo clube, claro, pela comissão técnica, inclusive pelo Palmeiras. O ciclo do Dudu no Palmeiras acabou. Essa é uma declaração forte, não é normal, não é natural no mundo do futebol que um dirigente se coloque dessa forma, com tamanha certeza, firmeza, sem deixar dúvida. Dudu pediu para o Palmeiras ouvir a proposta do Cruzeiro, ele gostou da proposta do Cruzeiro, o Palmeiras e o Cruzeiro chegaram a um acordo, o Dudu estava de acordo, e é isso. Então, agora, falta ouvir duas pessoas muito importantes. Primeiro, o Abel Ferreira. A gente precisa buscar, eu estou aqui em Belo Horizonte para tentar fazer uma pergunta na coletiva para o Abel a respeito do pensamento dele sobre a saída do Dudu. Por quê? O Dudu sempre foi titular nas mãos do Abel. Eles sim tiveram rusgas, o Abel substituindo o Dudu e tal. O Abel foi pagar um churrasco para ele, um almoço, foi atrás do Dudu, conversou com o Dudu, né, esclareceu as coisas e a relação melhorou. E também o próprio Dudu. Ele tem que se explicar, cara. O Dudu tem que vir a público e dizer: eu queria ir para o Cruzeiro, gostei da proposta, estou com 32 anos, tive uma lesão no joelho e agora eu quero, mudei de ideia, não quero ir mais. Porém, a presidente Leila Pereira foi clara também que espera que ele cumpra o que prometeu e se não cumprir vai continuar no Palmeiras até o final do contrato dele em 2025. Tudo isso poderia ter sido evitado, certo? Né? Principalmente se o Cruzeiro não tivesse divulgado a história no sábado à tarde, sem ter o documento assinado, exame médico feito, enfim. É isso. Tá longe de acabar a história do Dudu palmeirense? Vem comigo. Qual?